Você já parou para pensar, por que o Brasil não é um país de primeiro mundo? Poxa, aqui nós temos mão de obra jovem, nós temos aqui também riquezas naturais que poderiam ser convertidas em riquezas econômicas, mas por que a coisa não vira por aqui? É sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo, falando sobre a questão cultural e também a insegurança jurídica, a liberdade econômica, que são fatores importantes para o crescimento. Se a gente pega, por exemplo, aqui o nosso PIB per capita, a renda per capita, aliás, brasileira, a gente vê que a renda per capita por cabeça aqui do Brasil é de cerca de 7.500 dólares por ano. A galera muito aqui no Brasil fala, o Brasil vai virar uma Argentina, a coisa aqui no Brasil tá ficando ruim, vamos virar uma Argentina e depois uma Venezuela. Mas saiba que se a gente virasse uma Argentina, olhando pelo menos para o per capita, as coisas melhorariam por aqui. Porque se a gente comparar o PIB, a renda per capita do Brasil com a Argentina, perceba que lá na Argentina a coisa é melhor. Os caras ganham aí em média 10.600 dólares por ano, pelo menos com os dados de 2021. Então a Argentina ela é mais rica que o Brasil, certo, pessoal? Então assim, mas por quê? Né? Por que a coisa não anda por aqui? Por que a gente não tem uma renda per capita como a dos Estados Unidos, que é de 70 mil dólares, né? Bom, muito tem relação com a liberdade econômica. E eu quero pautar esse vídeo, usar como base aqui o caso da Uber, porque a Justiça do Trabalho está condenando a Uber a pagar R$1 bilhão em danos morais coletivos e assinar as carteiras de trabalho de todos os motoristas cadastrados na plataforma no Brasil. A sentença foi proferida na última quarta-feira, dia 14, pela 4ª Vara do Trabalho de São Paulo. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho em novembro de 2021, após denúncia feita pela Associação dos Motoristas Autônomos de Aplicativos, relacionada às condições de trabalho na empresa de tecnologia. Só que a grande jogada, pessoal, é que a Uber ela ajuda muitas pessoas a terem uma renda extra. Tem pessoas que não trabalham para a Uber, elas têm um emprego durante o dia e vão fazer um bico à noite, por exemplo. Aqui na praia, aqui na região de Balneário Camboriú, por exemplo, tem pessoas que ficam só trabalhando em porta de festa, né? Tem lá Green Valley, por exemplo, o Arung, os caras ficam lá, cobra 100, 150 pau ali para fazer uma corrida numa noite, só em noites específicas, que tem mais demanda. Então, não seria o caso de ser o trabalho principal daquela pessoa. Mas, claro, para algumas outras pessoas, a Uber salvou elas do desemprego, né? Eu, quando morava em Curitiba, eu me deparava com engenheiros. A gente teve o boom dos engenheiros aqui no Brasil, muitas pessoas se formaram e o mercado de trabalho não conseguiu absorver, porque o nosso país está com o PIB potencial estagnado, certo? Você que acompanha o canal já viu a questão do PIB potencial, a nossa produtividade não está aumentando, isso é um problema pensando para o longo prazo. Você que acompanha o canal, já é meu aluno, já entendeu essa questão. Então, o mercado de trabalho não absorvendo, a Uber, a iFood, esses aplicativos, pelo menos conseguiram fazer com que essas pessoas não tivessem zero renda, né? Elas conseguiram ali dar um giro. Então, o problema agora aqui é que essas pessoas, elas querem ter os direitos, né, pessoal, trabalhistas, né, o 13º e tudo mais. Só que elas não percebem que isso pode implicar na perda da fonte de renda delas. Isso pode implicar, inclusive, que elas ganhem menos, né? Tem Uber aí que tira 5, 6 mil limpo por mês trabalhando pau a pau ali. Se o cara for trabalhar de CLT, talvez ele não ganhe isso. Mas a Uber teria que pagar algo parecido, né? Porque tem os impostos trabalhistas e tudo mais. Então é de muito interesse do Estado de que todo mundo seja CLT, porque o imposto, né, que incide sobre esse trabalhador CLT é muito alto. E um dos problemas do Brasil, então, tá nessa questão da insegurança jurídica. Tem essa matéria aqui da Infomoney que vai falar um pouco mais sobre isso, sobre o impacto da decisão da Justiça Trabalhista contra a Uber. Porque aqui, ó, a advogada Lara Spochado, ela destaca que a decisão judicial pode ter impacto na própria prestação dos serviços. Então, se a Uber optar por continuar no Brasil, porque simplesmente ela pode cair fora, porque não vai fazer sentido, e a gente já vai aprofundar essa questão de quanto a Uber ganha, tá? A gente já vai chegar lá. Mas se a Uber optar por continuar no Brasil, é possível que a gente vislumbre algumas reviravoltas na vida dos motoristas. Como, por exemplo, a redução do percentual do valor da corrida que é destinado a esse motorista, porque a Uber teria mais custos agora
com relação a esse vínculo. Como eu falei, o imposto da CLT para garantir lá o 13º e todos os direitos, isso tem um custo. Isso vai impactar no quanto você ganha. Então o cara que tirava lá 6 mil limpo no Uber, 5 mil limpo no Uber, talvez agora ele tire 2 mil. Né? Mas vai ter muitos direitos. Pois é. Mas vai ter um peso sobre a renda desse cara que poucas pessoas entendem isso. A redução dos ganhos financeiros em virtude da carga tributária inerente ao vínculo de emprego. A imposição de dias e horários aos quais o motorista estará vinculado a prestar serviços. Então aquele cara que eu falei pra você, que fica na porta lá da balada ali em Balneário Camboriú, esse cara não vai poder fazer, porque para ele se vincular ao aplicativo, ele tem que ter o CLT. E aí? Ele não pode ter a flexibilidade de trabalho. Tem motoristas que eu já conversei que trabalham ali das 5 às 7, por exemplo, ou fora do horário de pico, cada um tem a sua estratégia. Tem uns motoristas que gostam da liberdade ali que a Uber dá, né? Você roda a hora que você quiser, você roda na madrugada, roda de manhã, só roda à tarde, né? Isso poderia acabar, porque você tendo um vínculo trabalhista, você vai ter que prestar horas. Então como é que vai funcionar isso aí? Isso também eliminaria os bônus e benefícios disponibilizados pela Uber ao prestador de serviços. O processo de seleção mais rígido para os motoristas interessados. Então o cara que quer fazer um bico, talvez ele não consiga entrar. A impossibilidade de se vincular a outros aplicativos em virtude da incompatibilidade horária, na medida em que, se a Uber passar a exigir o comprometimento de jornada laboral, apenas no período de descanso o trabalhador estaria livre para prestar serviços, por exemplo, lá na 99 táxis, né? Na 99. Então, muitos motoristas da Uber ali, eles têm vários aplicativos e ele faz ali os bicos, né? Uma hora a Uber paga melhor, uma hora 99, então ele utiliza do livre mercado a favor dele, conforme a tarifa dinâmica, que está relacionada com a demanda e tudo mais. Isso também iria acabar, porque ele estaria vinculado com a Uber. E a outra questão é, será que a Uber vai querer contratar esses motoristas ou eles vão cair fora? Porque não vai valer a pena. Eles estão falando aqui que eles vão recorrer, a Uber informou que vai recorrer da decisão e não vai adotar nenhuma medida até que os recursos sejam esgotados. Disse também que a sentença representa um entendimento isolado e contrário à jurisprudência que vem sendo estabelecida pela segunda instância do próprio Tribunal Regional de São Paulo. A Uber já ganhou alguns casos de não vínculo trabalhista, por exemplo. Mas aí que tá, um Zé Mané lá do governo decide que, não, agora tem vínculo trabalhista e vocês têm que pagar uma multa bilionária e tem que contratar todo mundo. E aí a casa cai. Então é esse problema do Brasil, a insegurança jurídica, alta carga de impostos, né? Então a gente começa a entender um pouco dos problemas. Uma hora a coisa tá bem e aí uma decisão muda tudo, né? E isso é muito comum em várias áreas aqui do Brasil. Não só na questão dos transportes. A lei, a coisa sempre fica mudando. E isso afasta o investidor, isso afasta o cara que quer botar bilhões aqui pensando a longo prazo, que parece um país meio comunista, né? Sabe? Que não tem muita segurança. Pois é. E aí temos outros competidores, como a Índia, Singapura, sei lá, tem outros países aí que podem levar esse capital do Brasil. Então o Brasil precisa se modernizar, né? Porque 98% dos processos trabalhistas de todo o planeta estão no Brasil. Cara, isso aqui é uma piada, gente. Não faz o menor sentido isso aqui. 98% dos processos trabalhistas de todo o planeta estão no Brasil. Então que empresa que vai querer contratar aqui no Brasil? Quem que vai querer vir contratar aqui no Brasil com toda essa falta de liberdade econômica? Será que a Uber vai querer correr esse risco aqui? E o pior, se você não contrata, você também pode entrar nessas decisões malucas de vínculo, né? Então, às vezes você pensa, vou montar uma empresa e vou contratar um PJ. Eu já pensei nisso. Só que aí, meu advogado falou, Gabriel, cuidado com essa história, porque a lei pode falar que você tem vínculo empregatício com esse cara pode te mudar. Então entra uma questão cultural também, da safadeza do brasileiro, né? Você para pagar mais para esse cara, porque na CLT, por exemplo, se eu contratar uma pessoa, na CLT eu vou pagar 2.500 para ela. Quer dizer, eu vou pagar 5.000 para ela, mas ela vai receber 2.500 por causa dos direitos e tudo mais, né? Pois é. Agora, se eu penso, eu quero ajudar essa pessoa, eu já vou pagar 5.000 para ela direto aí. Aí ela faz o que ela quiser, né?
Parece um bom negócio contratar o PJ, só que o PJ pode te lascar. E parece que é isso que está acontecendo aqui com a Uber. Só que a Uber ela é apenas um aplicativo que você, por livre e espontânea vontade, se vincula. E a grande questão é que isso pode afetar o 99, o iFood e outros aplicativos no futuro. Né? Então é a insegurança jurídica. Então quem que vai querer assumir essa bucha, né? Sendo que depois a galera vai te meter um processinho trabalhista. Isso, cara, isso desanima o investidor, isso desanima o empreendedor aqui no Brasil. E se a gente olhar a questão de quanto a Uber ganha, é ainda mais decepcionante, porque aqui o juiz, né, ele fala que é um dano moral com valor irrisório, né? Irrisório porque não sai do seu bolso R$1 bilhão, cara. Porque não é bem assim. A Uber, ela não tem lucros bilionários, trilionários, como muitos imaginam, porque a Uber explora o trabalhador. Cara, o quanto a Uber gastou de marketing e tudo mais para chegar no patamar que ela tá, foi absurdo, foi na casa de bilhões, né? Então a Uber registra o primeiro lucro operacional de sua história agora em 2023. Até então, na última década, prejuízo. E aí, essa é a treta, é isso que eu tô falando para vocês. O empreendedor muitas vezes fica no prejuízo por muito tempo. O CLT tá ganhando dinheiro, mas o cara que tá criando negócio tá no prejuízo. E é claro que esse empreendedor tá assumindo prejuízo, o investidor tá assumindo prejuízo, pensando em ter lucro no futuro. E quando chega a hora do cara ter lucro, muda o jogo todo, né? Então tira a recompensa de você produzir. Então, a companhia conseguiu estancar as perdas pela primeira vez e registra lucro de 398 milhões. O juizinho lá que tá multando em 1 bilhão, que fala que é irrisório, ele não entende que a Uber global, ela não tem esse lucro. Então, pela primeira vez, eles tiveram um lucro de 394 milhões de dólares no segundo trimestre de 2023. Então, essa que é a grande jogada, pessoal. Até então, eles estavam assumindo prejuízo, né? Vamos ver aqui quanto que a Uber já tinha assumido de prejuízo, cara. Mas imagina, são mais de 10 anos aí assumindo prejuízo, cara. É na casa de bilhões, né? Eu tinha o dado aqui. Desde o começo do ano, contudo, a empresa acumula uma alta... Deixa eu ver aqui, tinha uma outra matéria, galera. Aqui, ó. Já tinha perda aqui de 31 bilhões, tá? De dólares. Então, será que o governo quer pagar esses 31 bilhões de prejuízo que a Uber teve até agora? Então ninguém olha para esse lado, né? O lado da empresa. O lado do negócio tendo que fechar. E aí entra a questão da liberdade, pessoal. O empreendedor, ele corre risco. O empreendedor bota, às vezes, o dinheiro da vida dele no negócio. O investidor bota o dinheiro da vida dele no negócio para ter retorno. E para isso você tem que trabalhar num ambiente de liberdade, né? Só que o Brasil não tá no top 10 aqui de liberdade. Em primeiro nós temos aqui a Singapura, inclusive é a sede da BingX, que é a nossa exchange parceira para você que quer negociar criptomoedas. O link tá na descrição para você abrir sua conta na BingX e você não precisa fazer o KYC, tá? Para negociar cripto. Então, nós temos aqui Singapura em primeiro lugar do ranking de liberdade econômica, depois vem Suíça, Irlanda, Nova Zelândia, Luxemburgo. E você vai ver que esses países mais livres, os Estados Unidos está em 25 aqui, você vê que esses países mais livres, eles têm mais riqueza, certo? Agora, conforme você vai abaixando aqui no patamar de liberdade, você começa a ver aqueles países mais vagabundos, né? Tipo Vietnã aqui, Guiana, né? Gabão, Nigéria, né? Você começa a ver o Brasil, que também... em 133, pessoal. Né? A gente tá aqui em 133 no ranking de liberdade econômica, né? E a gente teve um rebaixamento aqui. Então nós estamos aqui com os países que têm menos liberdade, que também são os mais pobres, certo? E por isso que eu tô falando para vocês, pessoal, que seria muito importante o Brasil ele melhorar o cenário de liberdade. Ele melhorar o cenário da insegurança jurídica. O empresário tem que ter segurança para botar o dinheiro aqui. E é isso que vai aumentar o nosso PIB potencial. O Brasil tem que reduzir imposto, reduzir burocracias, né? Para que a gente se torne um país de primeiro mundo. Então, respondendo a pergunta lá do início, por que o Brasil não é um país de primeiro mundo? Mesmo tendo mão de obra jovem, que é um problema de outros países, que não tem mais jovem para trabalhar, todo mundo ficando velho. Então, o Brasil tem tudo para se tornar um país de primeiro mundo. Só não tem a cultura, né? Porque aqui o cara quer tirar vantagem, aqui o cara quer processar, aqui o cara ele não entende como o jogo funciona. Por falta de conhecimento também, né? A gente falou no vídeo de ontem, que eu tava lá na praia, inclusive,
sobre como os impostos ferram principalmente o mais pobre. Inclusive a galera gostou, né? Foi a última pergunta que eu respondi aqui nesse Play Responde. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista. Vou deixar o link aqui na descrição, né? Mas falta essa questão cultural, pessoal, e eu quero abordar mais aqui no canal para que você entenda como o jogo funciona e para que você não apoie as coisas que te ferram. Né? Apoiar aumento de impostos, apoiar que você perca a sua liberdade é você dar um tiro no próprio pé. E é essa falta de cultura que faz as pessoas buscarem dinheiro fácil por elas não entenderem como o jogo funciona e caírem em golpes como o do Tigrinho agora que virou moda, né? E aí esse jovem aí, cara, infelizmente foi encontrado morto no Maranhão após perder lá 50 mil reais no jogo do Tigrinho, cara. Inclusive esse jogo minha mãe veio falar sobre ele aí, que ela achou que ia ficar rico com esse negócio. Eu falei, meu Deus, não. Tá doido, né? Então assim, a falta de você entender como o jogo funciona, a nossa cultura, ela que faz o nosso país não se desenvolver, certo, pessoal? Então tá aí, a galera morrendo por causa de casa de apostas, achando que vai ficar rico com casa de apostas, né? E cada vez o brasileiro vai perdendo a sua liberdade, porque as pessoas vão consumindo porcaria, quem divulga essas casas de apostas geralmente oferece um conteúdo porcaria, né? E a gente que tá aqui tentando levar o conhecimento, um negócio avançado, tem pouco interesse. Mas eu sei que vocês vão ser os próximos multimilionários do país, né? Porque vocês estão buscando entender como o jogo funciona. E eu espero que vocês entendam e apliquem, né, aí os hacks que eu passo aqui para vocês. Beleza, pessoal? Por hoje é isso, apenas uma reflexão da nossa cultura, em como as pessoas elas apoiam o aumento de impostos, apoiam direitos, né? Mas esses direitos são um tiro no pé dessas pessoas. Todo mundo quer a coisa fácil porque não entendem como o jogo funciona. A partir do momento que as pessoas entenderem que você precisa plantar para colher, aí o Brasil vai mudar de patamar. Tá? Até lá. Fiquem com amor aí. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.